Senhor presidente, eu ocupo a tribuna hoje para... Quero que fique registrado aqui nos anais dessa casa a minha opinião a respeito da proposta do governo federal, o presidente Jair Bolsonaro, que entregou o projeto à Câmara dos Deputados ontem, a respeito das mudanças de regras na CNH, também no Código Nacional de Trânsito, no Código de Trânsito Brasileiro. Eu conversei com algumas pessoas, entre elas a Diza Gonzaga. A Diza Gonzaga hoje ela é diretora do DETRAN, no estado do Rio Grande do Sul. E também ela faz parte, é fundadora da Fundação Tiago Gonzaga, que trabalha muito a questão da educação do trânsito. E conversei com ela por telefone hoje, até para não quero que essa opinião seja uma coisa ideológica, porque é do governo Bolsonaro. Não, vamos pensar nas questões de trânsito. O projeto que foi levado pelo presidente Bolsonaro e todo o seu staff ao Congresso Nacional, como uma grande prioridade no momento, para mim e para todos os especialistas na área do trânsito, é um tremendo retrocesso. Tremendo retrocesso. Veja bem, Caxias do Sul, vamos pegar por Caxias do Sul. Caxias do Sul é uma das cidades mais violentas no trânsito. Somente nesse ano já foram 28 mortes no trânsito em Caxias do Sul. Esse ano, nós estamos em junho e já teve 28 mortes. O ano passado todo foram 33 mortes. Se a gente pegar pela nossa cidade, a gente acompanhar o trânsito, a gente vai ver como os motoristas são desobedientes às regras de trânsito. Eu vejo na região onde eu moro, na região de São Peregrino, a gente pega aí só um período de pico, de manhã cedo, ao meio-dia, no final da tarde, como os motoristas, muitos deles, vereadora Gladys, aqueles que ficam pregando a ética, né, a moral, cobrando de todo mundo uma postura diferente, são os que mais infringem as regras de trânsito, que estacionam em local indevido. Pego na região na frente das escolas, onde os pais, olha, até em cima de calçadas, os pais esperam seus filhos, estacionam com placas de proibido parar, proibido estacionar, enfim. É um desrespeito total às regras do trânsito, muitos motoristas fazem isso. Ao longo dos últimos anos, o que tem se debatido é aprofundar essas regras, ser mais rigoroso nas leis para evitar acidentes. E essas mudanças pontuais, elas têm sim sido sentidas. Morreram menos pessoas no trânsito, morreram menos. A gente vê que essas ações são ações importantes. Agora o governo federal propõe, por exemplo, que um pai ou uma mãe que não coloque o filho na cadeirinha, que não utilize a cadeirinha, que ele seja somente advertido, que isso é um retrocesso dos maiores, porque o país está na contramão daquilo que o mundo todo pensa em questão de trânsito. A questão da pontuação da carteira de 20 para 40, quer dizer, as pessoas, quando é para os outros, boa parte das pessoas, quando é para os outros, não, tem que ser severo, as leis têm que ser obedecidas, o rigor da lei. Agora, quando é para si, não, passa para 40, passa para 60 pontos, passa para 70 pontos, quer dizer, nós estamos... é um projeto que vai aumentar cada vez mais a impunidade. Cada vez mais a impunidade. Essa questão da cadeirinha é uma coisa absurda. Quer dizer, a gente dá uma advertência para os pais. Quer dizer, eu sempre pensei o seguinte, educação de trânsito é para criança. Educação de trânsito tem que ser para criança nas escolas e tem cada vez mais que se investir nisso, para crianças e para jovens. O cidadão que já tem uma carteira, o cidadão que já dirige, o cidadão que já passou por um curso de formação, precisa de educação de trânsito, ele precisa ser multado se ele infringir a lei. Ele precisa ser multado e com rigor para que ele não repita. Ele já tem educação de trânsito, deveria ter, não pode ficar, a gente não pode ser conivente com isso. Então, o projeto que está sendo apresentado pelo presidente Bolsonaro, como grande projeto, a urgência, foi até no Congresso Nacional entregar com pompa e circunstância, é um retrocesso. Não é a indústria da multa que está se atacando, está se criando a indústria da morte. E isso dito pelos especialistas. Eu não sou especialista em trânsito, eu sou um motorista que tenta obedecer às regras de trânsito e sou um pedestre que também faz parte do sistema de trânsito. Agora, isso que está sendo apresentado é um retrocesso e a criação da indústria da morte.
da morte. É um retrocesso muito grande para um país cujos motoristas são deseducados, são mal acostumados, e agora, agora libera um pouquinho mais, libera a infração, libera a impunidade. Então, quero deixar esse registro da minha indignação. Conversei com representantes da Secretaria de Trânsito também, nosso amigo Beraldo, que todo mundo conhece aqui. Eu quis ouvir as pessoas que trabalham nessa área, e todos que trabalham nessa área dizem, é um retrocesso. Quer dizer, lei seca, lei dos faróis, enfim, quantas leis foram criadas nos últimos tempos, não por gente que não trabalha na área, por gente especialista da área. Tem que melhorar uma questão pontual, a multa, enfim, questões pontuais, elas sejam melhoradas, mas não se tire aquilo que foi construído nos últimos anos, que foi bastante benéfico para evitar que mortes aconteçam no trânsito. Então, é uma verdadeira liberação à impunidade. Seu à parte, vereador Felipe. Vereador Alberto, se o senhor me permite, eu assino embaixo de todo o seu discurso. É um absurdo o que está acontecendo. Eu me coloco, inclusive, no lugar, vereador Alberto, vou dar um exemplo aqui da Fundação Thiago Gonzaga, que é o Vida Urgente. O trabalho que essas pessoas, esses familiares fizeram até hoje para conscientizar, mostraram praticamente para o Brasil inteiro a importância das blitz, né, com relação ao alcoolismo na direção, em cima de tudo aquilo. E com todas as blitz que ainda existem com relação à embriaguez, ainda se pega 20, 25 motoristas por noite embriagados dirigindo. Tu imagina agora liberando tudo isso. Agora, nenhum ponto é tão absurdo, vereadora Denise, nós que temos filhos, crianças ainda, como a liberação da cadeirinha. Gente, a cadeirinha não foi pensada por uma pessoa qualquer. Não coloque uma cadeira para a criança lá e cada idade tem um tipo de cadeira. Isso não foi uma imaginação de uma pessoa. Isso é estudado. Por que uma criança de até 6 meses tem a cadeirinha e a cabeça da criança voltada para trás, para um lado? Por que de 1 a 3 anos é um tipo de cadeirinha, de 3 a 6 é outra? Isso é estudo. Isso são pessoas técnicas, pessoas que entendem da situação para trabalhar e prevenir a morte das crianças. E até freadas simples, que as crianças podem ter problemas graves de saúde. Então, esse ponto é um absurdo, e concordo com o senhor. Né? Vai motivar a morte no trânsito. Vai motivar a morte no trânsito. É um absurdo. Tudo que foi feito em todas as cidades do Brasil, se teve uma área que a gente tem que reconhecer que no Brasil vem evoluindo, independentemente de governo, vereador Alberto, é essa questão da prevenção do trânsito. Né? Se as estradas não evoluem, mas as leis de trânsito com relação à segurança, as possibilidades, quem infringe, paciência. Mas a nossa lei de trânsito é boa. Ela é boa. E aí vem esse retrocesso de uma vez só, e como o senhor disse, com pompa, e lá no Congresso entregar como se fosse a solução dos problemas do Brasil. Eu sinceramente não consigo entender. Eu não consigo entender. Muito obrigado. Obrigado, vereador Felipe. Seu à parte, vereador Rafael. Vereador, eu acho que antes de enviar um projeto desse para o Legislativo, para o Congresso, poderia se preocupar em melhorar as rodovias federais, que estão caóticas, né? Os caminhoneiros não conseguem transitar, as famílias não conseguem viajar porque tem mortes no trânsito devido aos buracos. Agora, também nós temos que falar, vereador Felipe, o senhor que falou, inclusive o senhor teve filho recentemente, um projeto desse enviado para a Câmara, com a pauta principal, retirar a multa de quem não tem mais multa para quem não usa cadeirinha. Isso daí é uma deseducação para os pais. Porque a partir de hoje, quem está escutando, isso aí não tem importância mesmo. Então, todo um trabalho que foi feito, campanhas de conscientizações que foram feitas ao longo desse período, elas retrocedem tudo. Então, é lamentável um presidente da República falar que cadeira para criança não é importante. Obrigado. Obrigado pelos apartes. Então, quero deixar esse registro da indignação, da conversa que tive com pessoas ligadas a essa área, que trabalham diretamente nessa área. Eu sou favorável à educação de trânsito para crianças, para jovens. Motorista mal educado, motorista que não obedece às regras de trânsito tem que ser multado e de forma severa e não ser flexibilizada a punição para motorista mal educado. Então, até a questão do capacete. Olha quantas lutas ao longo dos anos se travou nesse país para que tivesse segurança no trânsito, para que diminuíssem as mortes. E agora está se autorizando com poucas circunstâncias sobre a desculpa de que não é a questão da economia. Os caminhoneiros, os motoristas, quer dizer, até o exame toxicológico, que deveria ser aprimorado, está se flexibilizando. Idosos,
idosos, quer dizer, 2 anos e meio para 5 anos, quer dizer, aí não é uma questão só técnica, é uma questão médica. Quer dizer, uma pessoa que tem 60 anos, quando ela tiver 70 anos, 65, claro que ela vai ter uma visão até dificultada. É uma questão médica, as questões são médicas, não são questões só políticas. Então fica aqui o registro da minha indignação a respeito desse projeto que foi proposto pelo governo Bolsonaro. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Encerrado